aí, tudo certo? Tô aqui hoje pra gente debater um pouquinho sobre o livro de Juízes. É o segundo livro histórico da Bíblia. Se você não assistiu os outros vídeos que eu tô fazendo sobre o resumo do livro da Bíblia, eu vou deixar aqui o card para você ir lá e acompanhar, ok? Então vamos lá! O livro de Juízes é um livro histórico provavelmente escrito por Samuel, pelo profeta Samuel, e no livro de Juízes conta logo no princípio, assim, né, no primeiro capítulo, tipo um resumo assim do livro de Josué. Então as conquistas, as guerras, as vitórias que ocorreram no livro de Josué, o livro de Juízes conta um pouquinho no princípio e depois ele entra realmente na história dos juízes. A gente pode reparar, quando está lendo o livro de Juízes, que aconteceu algo frequentemente. Por exemplo, o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, servia a Deus, e Deus não aceitava a idolatria, né? Está lá nos mandamentos, não tereis outros deuses diante de mim. Porém, o povo de Israel estava muito próximo, estava meio misturado ali com o povo dos amorreus e todo aquele povo que vivia em volta deles. Então, acabou que o povo de Israel teve a inclinação de começar a se desviar a outros deuses. E aí, acabava que eles faziam isso e Deus entregava eles sob um outro regime de subjugo, né? Alguém acabava dominando sobre eles, e aí depois o povo clamava e Deus mandava um libertador, libertava o povo de Israel, havia paz enquanto aquele libertador era vivo, depois ele falecia e aí acabava que vinha outro povo, porque o povo esquecia de Deus, e aí vinha outro povo e dominava eles, e aí depois quando o povo clamava vinha um outro libertador e libertava o povo. E assim foi com Otoniel, que é o primeiro, né, que fala na Bíblia, que era o sobrinho de Caleb. Depois de Otoniel veio Eude, depois de Eude veio Sangar, e assim foram vindo várias pessoas para dominar sobre, que esses eram os libertadores, né? Vinham povos para dominar e eles iam e libertavam o povo. E esse povo que acabava conduzindo, ou então julgando o povo, atitudes do povo e tudo mais, eram chamados juízes. Nessa época Israel ainda não tinha rei, então era a época dos juízes. Em Juízes 4 começa contando a história de Débora. Débora era uma juíza, profetisa, e ela chama Baraque, por indicação do Senhor, óbvio, e aí chama Baraque e fala para ele juntar 10.000 homens que eles iriam até guerra contra o povo de Jabim, contra o exército de Jabim. E aí eles, porque Deus estava mandando e tudo mais, eles iriam conquistar aquele pedaço, aquela terra. O comandante do exército de Jabim era Cícera. E aí Débora chama Baraque, Baraque faz um acordo com ela, fala, ó, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. E aí Débora fala com ele, então tá bom, então eu vou com você, mas você vai ver, você não vai receber sozinho os louros, né, da vitória, porque Deus vai entregar o comandante do exército e todo o exército nas mãos de uma mulher. E aí acontece a guerra, e durante a guerra Cícera sai correndo dali e ele vai para o meio do acampamento do povo e ele acaba se escondendo na terra, na cabana de um amigo dele, Éber, o queneu. E os queneus tinham um acordo com o povo deles, né, de paz, porém eles estavam ali lutando em favor de Israel. E aí quando ele se esconde nessa cabana, a esposa de Éber, que o nome dela era Jael, ela serviu, falou, não, se esconde aqui, dorme um pouco, recebeu muito bem Cícera na cabana dela, escondeu ele lá, ele pediu água, ela deu leite para ele, botou ele para descansar, para dormir. Quando Cícera estava dormindo, Jael arranca uma das estacas da tenda, né, pega um martelo e crava a estaca no crânio de Cícera. E ali Cícera morreu e eles perderam a guerra. Depois dessa história toda aí, eles entram logo em Juízes 6, de 6 a 8, que conta a história de Gideão. Gideão, né, viveu na época em que o povo de Israel vivia escondido em esconderijos, fugindo do povo que estava dominando. E aí Gideão estava malhando trigo no lagar, que é onde pisa as uvas. Por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava escondido, né? Então aparece a ele um anjo do Senhor. E aí vem aqueles versículos que a gente já conhece. O Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. E aí o anjo do Senhor incentiva Gideão a ir à guerra. E Gideão então levanta, né? Na verdade ele pede um monte de prova para Deus antes. Tem a situação da prova da oferta, que Gideão traz a oferta e o anjo queima a oferta e desaparece, então ele já sabia que era Deus. Aí ele pede a prova do novelo de lã com orvalho, depois ele pede a prova do novelo de lã sem orvalho. E aí depois, quando ele vai para lá, ainda junta uma galera, junta 32.000 homens num exército para ir contra o povo inimigo,
Porém, Deus fala que tem gente demais, fala com ele assim, olha, se você for com esse povo todo para a batalha, vão dizer que vocês ganharam por vocês mesmos, não fui eu que batalhei por vocês, tem muita gente. Fala aí pro povo que quem quiser ir embora, quem tiver inseguro e tal, que não tem problema nenhum, manda eles para casa. E aí, nesse discurso de Gideão, 22 mil homens voltaram para casa. Então, Gideão ainda ficou com 10 mil homens. Porém, Deus ainda falou, olha, tem muita gente ainda, vamos reduzir essa galera aí. Leva eles até o poço, né, para poder beber a água. E aí separou aqueles que pegaram a água com a mão e beberam, dos que se ajoelharam e lamberam a água, como um cachorro faz. E aí acabou que Deus separou, houve essa distinção. 300 homens ficaram separados e com esses 300, Gideão venceu a guerra, com apenas 300 homens. Gideão ainda estava um pouco inseguro, então Deus mostrou para ele de outro jeito, falou, então faz o seguinte, vai lá no exército escondido durante a noite do inimigo e escuta o que eles estão falando. E aí Gideão chegou lá e aí tinha uma pessoa falando para outra, poxa, eu tive um sonho e no sonho acontecia isso, aquilo, o outro, é a espada de Gideão, porque Deus entregou a gente na mão deles e tal. E aí o exército de Gideão, com apenas 300 homens, eles vão lá e eles vencem um exército inteiro. Por quê? Porque o Senhor lutava por eles. Porém, depois que isso tudo acontece, o povo quis colocar Gideão como um dos juízes, mandou ele governar sobre o povo de Israel, e Gideão não quis. Gideão falou que não queria, enfim. Porém, Gideão também, para poder fazer um agrado para o povo, pegou os brincos de todo mundo ali e aí com essa oferta ele acabou fazendo um ídolo, levantou um ídolo para o povo adorar. Vê se pode, Deus tinha acabado de dar o livramento para ele, Deus chamou ele lá, mandou um anjo do Senhor lá, mas Gideão acabou se corrompendo. Gideão tinha 70 filhos, porque ele tinha um bocado de mulher. E aí acabou que ele tinha um filho que era com uma concubina, que o nome dele era Abimeleque. E Abimeleque queria o trono. Então depois que Gideão morreu, o que Abimeleque fez? Matou os 70 irmãos dele. A Bíblia diz que numa única pedra ele matou 70 irmãos dele. Na verdade não matou 70, porque o irmão mais novo dele, o caçulo, Jotão, quando viu a situação ele conseguiu fugir. Mas aí Abimeleque, depois de matar os irmãos dele, acabou reinando sobre Israel por cerca de 3 anos antes de morrer. E aí depois de Abimeleque teve Tolá, depois de Tolá teve Jair, depois de Jair teve Jefté, que foram homens de Deus também, né, que foram levantados para governar o povo. Porém, Jefté, por exemplo, apesar de ter sido um homem de Deus, ele fez ali um voto de tolo. Tem uma parte da Bíblia que me dá até raiva de Jefté. Porque Jefté ali naquele momento de eu vou para a guerra, o que vai acontecer, de insegurança, de medo, ele faz um voto, ele propõe para Deus um voto de tolo. Fala assim, Senhor, se eu vencer essa guerra, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair a me receber, a primeira pessoa da minha casa que eu ver, eu vou sacrificar para o Senhor. Deus não pediu sacrifício nenhum para ele, mas ele falou, foi o voto que ele fez, ele teve que cumprir. E assim que ele chegou em casa, sua filha mais jovem saiu para encontrar o pai, alegre pelo retorno dele, e aí Jefté precisou matar sua filha ainda jovem. No capítulo 13 de Juízes começa contando a história de Sansão mesmo, Sansão da Dalila, aquele dos cabelões que tinha força aqui com uma queixada de jumento, acabou matando 1000 homens de uma vez só. Pois é, a história de Sansão. Então a história de Sansão é muito bem contada desde o nascimento dele, desde do ventre da mãe dele, quando ele foi separado para ser nazireu, ele fez o voto de nazireu. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a história de Sansão, vou deixar no card aqui em cima também, para não perder muito tempo e ficar falando aqui. Se você quiser saber, clica aqui em cima para você ir lá e assistir sobre a história de Sansão. E aí no capítulo 19 de Juízes, começa contando uma história muito estranha de um levita que tinha uma mulher e a mulher acabou voltando para a casa do pai e o levita depois de uns meses foi lá buscar a mulher dele de volta e aí acaba que quando ele vai lá ele busca a mulher dele de volta, que era uma concubina na verdade, porque ele já tinha outra esposa, e aí quando ele está retornando para casa, né, durante a viagem, um dia à noite, ele não quis parar, o servo dele falou, vamos parar aqui para dormir, já é de noite? Ele fala, não, vamos continuar andando, que eu não quero parar em um local que não seja dos israelitas. E aí ele para na cidade de Gibeá, que é uma cidade que pertencia ao povo de Israel, porque pertencia à tribo de Benjamim, e ele para lá para poder ficar à noite. E aí eles estão lá no centro da cidade, na praça, com os jumentos, com tudo que ele tinha levado, e aparece um senhor
e oferece a ele, fala assim, vamos lá para casa, lá tem comida, tem tudo que vocês precisam, vamos para lá e tal. E ele aceita a hospitalidade daquele homem, vai para casa dele. Porém, quando ele chega lá, o povo que morava em volta começou a bater, começou a fazer bagunça em volta da casa daquele senhor, falando, manda aqui para fora o povo que tá aí, que tá viajando e tal, porque a gente quer ter relações com ele e tudo mais. E o senhor, dono da casa, não queria deixar, ofereceu a filha dele virgem para o povo, em troca do povo viajante, e eles não quiseram. E aí acabou que esse levita acabou dando a sua concubina para o pessoal se divertir. E aquele monte de gente da cidade começou a estuprar e se divertir, fazer tudo com aquela mulher lá. Largaram ela na casa deles, lá, do senhor lá. E pela manhã, quando o marido acordou, né, o levita acordou e o senhor da casa também, e ele abriu a porta, aquela mulher estava estirada no chão, morta. O que ele fez? Colocou ela em cima do jumento e levou para a terra dele, ela morta mesmo. Chegou lá, ele partiu o corpo dela em 12 partes e mandou cada uma das partes para uma das regiões de Israel. Para quê? Para poder anunciar para todo mundo o que o povo de Benjamim, a tribo de Benjamim, tinha feito com ele. E aí, óbvio, houve uma revolta e todo mundo se revoltou contra a tribo de Israel, de Benjamim. Todas as outras tribos se levantaram e foram em guerra contra o povo de Benjamim. E aí acabou que mataram um monte de gente. 600 homens do exército de Benjamim conseguiram fugir para o deserto, onde ficaram por mais ou menos 4 meses escondidos no deserto, fugidos do povo. E aí, depois de um tempo, descobriram, o povo de Benjamim retornou. E para não aniquilar de vez uma das tribos de Israel, eles resolveram, então, arrumar mulheres para eles, né? Para que pudesse continuar a tribo de Benjamim. Então eles deram um jeito lá na hora de tomar uma das cidades, separaram 400 virgens e levaram essas virgens para os 600 homens que tinham fugido, mas não era mulher suficiente. Então armaram lá uma situação, porque o povo todo de Israel em volta, sem ser de Benjamim, tinham feito um acordo que não dariam as filhas deles em casamento para o povo de Benjamim. Porque o povo de Benjamim o que fez foi muito ruim e tal, e não dariam as filhas deles para casar com o povo de Benjamim. Aí acabaram armando lá uma situação que estava perto de uma festa e as virgens se apresentavam dançando, e aí os homens de Benjamim que estavam sem esposas apareceram assim do meio dos matos, cataram cada uma mulher, roubaram uma mulher, e aí o povo, óbvio, deu para eles, né, o pai das mulheres, as famílias acabaram dando para eles as mulheres que eles tinham roubado, porque aí eles não estavam dando, né? E sim, elas foram roubadas. Enfim, foi mais ou menos essa estratégia que eles montaram, e assim a tribo de Benjamim não foi totalmente aniquilada. Estranho, né? Enfim, essa é a história de Juízes. Logo após, né, que acaba o livro de Juízes e a gente entra no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel e tudo mais, e a gente vê que Samuel, ele foi um juiz, foi o último juiz de Israel, porque logo após de Samuel, o próprio Samuel ungiu Saul, o rei Saul, foi quando começou a haver a época dos reis. Mas isso vai ficar para outra semana, né? Porque domingo que vem a gente tem Ruth, e aí no outro domingo a gente entra nessa história toda. Fica ligadinho aqui no canal, vai acompanhando aí, lendo a Bíblia durante esse tempo aí, pra gente chegar aqui e ter bastante coisa para conversar, ok? Fique com Deus, que Ele abençoe você e a sua casa. Um beijo.